Existem alguns pilares fundamentais para qualquer aluno que quer passar em medicina em menos de um ano. Então, não basta estudar loucamente, não basta só estudar. Tem gente que fala, Débora, não é só estudar? Não, não é só estudar. Existe um pilar, existe um passo a passo para que você consiga sua aprovação em menos de um ano. E hoje nós vamos falar sobre ele aqui. Este perfil do Exatas Sem Mistério, para quem que é esse perfil? É para alunos que querem fazer medicina, é para alunos que querem passar em medicina em menos de um ano, é para alunos que querem dicas, querem saber o direcionamento, querem entender como conquistar a vaga em menos de um ano. Olha só, o primeiro erro que muitos candidatos cometem, e a gente tem que tirar isso e criar um pilar fundamental aí, é o seguinte. Eu quero fazer medicina, então eu comecei a estudar. Peguei ali o material, peguei o material do cursinho de um amigo, de um irmão, ou do cursinho que eu fiz o ano passado, e eu comecei a estudar. Isso é um erro, tá? Um erro. Débora, por que isso é um erro? Eu vou falar o porquê que é o erro e qual que é o pilar que você tem que executar nesse sentido, tá bom? Por que isso é um erro, Débora? Motivo muito simples. Primeira coisa, importantíssima. Quando você pega o material de um cursinho, o que você tem que ter muito claro, tem que ter clareza. Que dentro daquele monte de apostilas, gente, eu tenho apostilas assim, de vários cursinhos, então eu não falo sem conhecimento de causa, tá? Eu conheço as apostilas, acredito eu, que de quase todos os grandes cursinhos. Quando a gente pega aquela apostila, é uma apostila ótima, cheia de conteúdo, cheia de conceito, cheia de exercícios, mas que contém todo o conteúdo do ensino médio. Quando você pega esse material, você vai sapeando, você pode encontrar um ou outro exercício do Einstein, um ou outro da Unesp, um ou outro, ou da Univas, dificilmente você encontra nessas apostilas. Santa Casa, às vezes, nem sempre também, mas encontra alguns. Qual que é o problema? Esse material, ele é pensado para alunos que querem fazer algumas faculdades de forma bastante específica, o Enem. Se for um conteúdo pensando no Enem, foge completamente às faculdades que vocês colocaram aqui. Por quê? Porque a prova do Enem é completamente diferente da prova da Vunesp. Então, quando você pega um material de um cursinho e começa a estudar, pensa o seguinte, vou até pegar uma caneta de outra cor aqui para ficar mais fácil de eu mostrar para vocês, tá? Ó, pensa o seguinte, você quer ir para o lado do roxo e o cursinho está indo aqui. Algumas coisas vão coincidir? Pode ser que sim, mas ó, a gente não vai chegar no mesmo ponto. Então, se eu estou estudando isso e eu vou prestar isso, as chances de dar erro é muito grande. Então, primeiro sinal de alerta. Quando eu quero passar em medicina, eu não simplesmente pego várias apostilas, pego a apostila do cursinho e começo a estudar. Débora, o material é ruim? Não, não é ruim. Só não é para você. Só não é para o que você precisa. Então, o que você precisa fazer? Primeiro pilar agora. Vamos corrigir isso. Débora, qual que é o primeiro pilar? Eu preciso ter clareza do que é cobrado na minha prova. Isso é um pilar fundamental. Gente, todos os alunos que são aprovados em medicina em menos de um ano, e eu falo isso porque nós temos muitos, mais centenas de alunos da mentoria, tá? Centenas de aprovação, a gente faz o histórico da vida desses alunos. Todos os alunos que são aprovados em medicina em menos de um ano, eles têm clareza do que eles querem. Então, para vocês terem uma ideia, só para vocês entenderem o que eu estou falando, a primeira coisa que eu monto para os meus alunos quando eles entram na mentoria é um cronograma. É um cronograma pensado para ele, é um cronograma específico, pensado na carga horária, na faculdade, nas particularidades. Por quê? Se eu não tiver a clareza do que vai ser cobrado na minha prova, infelizmente, eu vou dar murro em ponta de faca. E não significa que eu não estou estudando, não significa que eu não estou fazendo sacrifício. Na verdade, vocês estão estudando e muito, gastando muita energia, investindo muito tempo, muita energia, só não está sendo uma energia bem aplicada. Então, a primeira coisa, clareza dos conteúdos que caem na minha prova. E como isso é um pilar, eu tenho que pensar o seguinte, para eu ter clareza no que vai cair na minha prova, eu preciso saber quais são as provas que eu vou fazer, tá? Então, quem não está aqui pela primeira vez, já me ouviu falar outras vezes que
uma coisa que é indispensável é você definir quais são as faculdades que você quer prestar. Só tem como a gente fazer o levantamento de conteúdo, de particularidades, se você tiver clareza das faculdades. Então, eu listo quais são as faculdades que eu quero. Depois que eu conseguir listar essas faculdades, eu preciso ter clareza desses conteúdos. E aí, quando a gente entra nesse âmbito de conteúdo, a gente precisa ver conteúdo base da prova, aquele conteúdo que é rígido ali, que fica todos os anos, o conteúdo específico, o que é específico da minha prova, igual aqui, ó, Unesp, Unifaz, Einstein, o que é específico de cada uma dessas provas, e para as provas que têm questões dissertativas, porque eu vou para as provas, porque a Unifaz não tem, mas o Unesp tem, Einstein tem. Então, para as provas que têm questões dissertativas, critério de correção. Isso é um pilar. Então, qual que é o pilar? Definir o conteúdo da minha prova. E aí, quando a gente coloca esse definir o conteúdo, eu estou falando do quê? Eu estou falando de conhecer conteúdo base, eu estou falando de conteúdo específico, eu estou falando de critério de correção de prova dissertativa, eu estou falando de critério de correção de redação, que muitos alunos não se atentam, mas existem particularidades dentro de cada redação, beleza? Então, o primeiro pilar é ter clareza. Gente, tem que ter clareza do conteúdo que vai cair. Quer passar em menos de um ano? Se você não tem clareza do que vai cair, eu sinto muito, não vai rolar. Então, é a primeira pergunta que você tem que saber responder. O que cai na minha prova? Isso não é negociável, tá? Se você quer passar em medicina em menos de um ano, precisa disso. E eu vou até vou ser um pouquinho mais ousada. Se você quer passar em medicina, você precisa saber disso. Mesmo que seja a longo prazo. Se você não souber disso, você não vai passar. Então, para passar em medicina, eu tenho que saber disso. Para passar em medicina em menos de um ano, que é a nossa proposta aqui, eu tenho que saber disso com muita clareza, tá? Esse é o primeiro pilar.